Queridos irmãos, prezadas visitas, Deus estabeleceu para todas as coisas uma lei natural. Deus colocou sobre a terra a lei de produzir. Deus colocou sobre cada plantação o tipo de fruto a ser produzido. Deus colocou uma lei no vento. Deus colocou uma lei no sol. Deus colocou uma lei na lua. E tudo que os nossos olhos contemplam foram regidos pela lei de Deus. Mas, no dia da obra-prima de Deus, vou dar só um pouquinho de paciência. No dia da obra-prima de Deus, no dia em que Deus criou o homem para ser o seu adorador, irmãos, nós não vemos em nenhum momento sequer Deus colocando lei sobre o homem e nem sobre a mulher. Mas, pela desobediência, pela escolha que foi feita de desobedecer, irmãos, o que Deus planejou para o homem, nós percebemos que a humanidade adquiriu a lei do pecado e a lei da morte. Essa lei nunca imperou sobre o homem e nem sobre a mulher, mas feitos imortais, feitos para não morrer, se tornaram mortais, se tornaram seres fatados a ter dores, aflições. Estas leis não estavam no corpo, e nem no coração, e nem na mente do homem, nem da mulher. Mas perceba todos que o ato de desobedecer a Deus traz certas leis para a nossa vida. E essa lei do pecado, ela começa em Adão e termina em Jesus Cristo. Mas esse trajeto, esse tempo de espera, irmãos, de quase 4.000 anos, de Adão até Jesus, foi um tempo de muita destruição no meio da humanidade. Porque aonde o pecado entra, a morte também entra. E esse corpo que era imortal se tornou mortal. Esse sentimento de medo que os homens sentem, de incerteza, de dúvida, tudo isso está regido pela lei do pecado. Porque o pecado traz medo para o homem. O pecado traz morte para o homem. E quando a palavra aqui está dizendo de homem, está abrangendo também as mulheres. Está representados todos como humanidade. Então, a inquietação que há no mundo é por conta do pecado. O desespero que há no mundo é por conta do pecado. E o mais interessante disso é que aqueles que estão debaixo dessa lei de pecado não se dão conta da gravidade que é estar subjugado pelo poder da morte. Vivem a vida ao léu. Vivem como se não houvesse amanhã. Praticam o que o seu corpo quer que pratica. Faz
o que o seu pensamento impõe. Mas hoje, na comunhão aqui desta palavra, o Senhor vai esclarecer para você qual é o método que você tem que seguir para sair do jugo da lei do pecado e da morte. Porque, irmãos, vejamos, Adão, a primeira coisa que faz quando a morte entra nele é se esconder. Perceba que o mundo vive se escondendo de Deus. Deus, com a sua presença, preenche o universo, preenche a terra, está em todos os lugares. Mas Deus procura o homem. Deus vai ao encontro dele. Deus sonda os corações. E na grande maioria das vezes, Deus se decepciona. Não só com aqueles que ainda não ouviram falar de Jesus, ou estão sendo evangelizados, ou estão conhecendo a Jesus, não. Até mesmo no meio dos domésticos. Quando Deus procura, na maioria das vezes, Deus se decepciona. Porque a lei do pecado ainda impera no coração daqueles que não têm o temor a Deus. Então não basta só você ir lá, tomar um banho nas águas, continuar com os velhos costumes, continuar com os mesmos comportamentos. Não há em você um arrependimento, mas o teu batismo se torna como o batismo de Simão, o mágico, um homem que, quando viu os apóstolos batizando, aleluia, viu o poder de Deus se manifestar no meio daqueles que eram batizados, e quando viu aquilo, ele não se arrependeu o seu coração na presença de Deus, mas ele teve o momento do batismo como uma oportunidade para ele lucrar. E então, no seu pensamento ele dizia: daqui a pouco os apóstolos vão embora, esta província aqui vai ficar sob os meus cuidados, sou homem conhecido por aqui. E quando eles forem embora, eu continuo batizando esse povo, só que eu vou fazer diferente. Eu vou batizá-los e vou cobrar para batizá-los. Sabe o que é isso? Ele foi e, junto àqueles que creram de verdade em Cristo, ele também se batizou. Mas ele estava ali infiltrado com o mal, com a lei do pecado e da morte sobre o seu corpo. Mas quando veio Pedro de Jerusalém, já veio tomado pela unção de Deus e condenou aquele homem à morte. Então, Pedro não está mais aqui para condenar pelo Espírito a ninguém, mas está aqui entre nós um que é superior a Pedro. E o poder que estava em Pedro emana desse que está aqui entre nós. Deus não quer que você ouça e não caia essa semente no teu coração, e muito menos que você seja um apóstata da fé, que você simplesmente vai até certo ponto e pare e retroceda. Não, o Senhor quer que esta palavra entre no teu coração como uma boa semente, venha dar frutos, e não só você, mas toda a tua casa receba o poder de Deus para ser chamado filhos de Deus por adoção. Então, irmãos, a lei do pecado, ela começou a imperar em Adão. E o salário do pecado é a morte. A primeira coisa que o homem recebeu quando peca foi a morte. Talvez eles esperassem que a morte viesse instantaneamente. Talvez eles esperassem que, após desobedecer,
seu corpo já iria cair ali no Éden e ficar por ali mesmo. Não. Desobedecem, continuam vivendo, mas a morte que entra é a morte da alma, é a decadência também do corpo. Por isso que a palavra fala: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temeis aquele que pode, aleluia, matar o corpo e lançar a alma no abismo, porque o domínio de Deus está sobre nós. É a Ele que nós devemos temer. É o nome dele que está sendo propagado aqui. E muitos anos após a queda no Éden, daquilo que o homem e a mulher trouxe como, irmãos, um malefício para a humanidade, veio Jesus Cristo, cumpriu a sua missão, executando ela da única forma que ela poderia ser executada. Jesus não poderia ter vindo a esta terra em forma de anjo, aleluia, não poderia ter vindo a esta terra em forma de pássaro, em forma de ave, em forma de qualquer coisa que nós possamos imaginar. A única forma que ele traria triunfo sobre esta lei do pecado e da morte era se ele encarnasse. O que é a encarnação? Vejamos, irmãos, temos que fazer diferença entre a reencarnação e a encarnação. Nós não cremos na reencarnação. Nós não acreditamos que um ser, após a morte, vai voltar a ter outra vida em outro corpo. Não, mas nós acreditamos piamente na encarnação, porque está escrito que, aleluia, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o Verbo, a palavra, Jesus, ele se materializou, ele se fez carne, ou seja, ele encarnou e veio aqui habitar entre nós. Caminhou 33 anos, aleluia, e quando cumpriu a sua missão na cruz, chicoteado, lancetado o seu tórax, glória ao nome do Senhor, vendo aqueles homens debochar dele, zombar, cuspir no seu rosto, blasfemarem, aleluia, obras não tão diferentes das que nossos olhos vê hoje. Nós, cada vez que olhamos para a humanidade, nós vemos ainda Jesus ser cuspido, nós vemos Jesus ainda ser lancetado, nós vemos Jesus ainda recebendo coroa de espinho na sua cabeça, aleluia. Toda vez que um blasfemo blasfema contra Jesus, aleluia, ainda está ferindo Jesus. Só que agora é diferente. Agora ele não sente mais essas dores, porque o seu corpo foi glorificado, mas o ato ainda é imputado da mesma maneira que foi imputado para aqueles homens. Mas no nome do Senhor Jesus, todo espírito de blasfêmia, todo espírito de ofensa a Jesus Cristo, ao Espírito de Deus e a Deus, seja repreendido desse lugar, desse bairro, desta cidade, desse lugar, do meio desse povo, em nome de Jesus Cristo. E então, Jesus chama 12 apóstolos, e depois também é considerado como apóstolo o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, porque a palavra de Deus, a primeiro, foi pregada para os judeus, foi em Jerusalém, foram quando muitos viam Pedro tomado pelo poder de Deus, caminhando pelas ruas da cidade, e aonde ele passava, estavam os enfermos deitados, e o sol refletia no seu corpo, e até a sua sombra, quando passava por ali, curava. E os judeus viam isso, glória a Jesus. Mas o Evangelho não veio para ficar restrito a uma província, a um lugar, a um povo, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho a padecer e trazer salvação.
Então, por isso Deus envia Paulo aos gentios. Aleluia. E numa das suas cartas, vai para os romanos. Aleluia. E quando esta carta começa a ser lida para os romanos, chega no capítulo 8, aleluia, onde Deus nos deu a graça de ler. E a exortação do Evangelho trouxe perfeição para aquele povo, trouxe mudança de caráter, porque o Evangelho é isso. Não tem como você conhecer a Cristo e continuar sendo quem você é. Ou como disse a palavra, se é que o Espírito de Deus está em ti, aleluia, Ele é vida e Ele é paz. Não tem como alguém dizer, Jesus mora em mim, e você está em guerra. Você está, aleluia, em blasfêmia, você está em pecado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se alguém assim procede, não tem o Espírito de Deus em si. Aleluia. Mas Paulo vai exortando e diz, para aqueles que realmente creram no sacrifício de Jesus e entregaram as suas vidas, como, aleluia, muitas das vezes eram lançados os corpos daquele povo nos coliseus de Roma, aleluia. Eram feitos tochas humanas nas ruas da cidade, eram debochados, zombados, mas olha só o que foi dito para eles. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, querendo dizer, o pecado e a sua lei já não tem mais domínio sobre os seus corpos. Se a lei de Deus está em vós, o teu corpo está morto. Aleluia. Como isso pode acontecer? É desta forma mesmo. É vivendo no mundo, mas não estando nele. É vendo de perto, aleluia, as aflições do tempo presente, mas o corpo mortificado para o pecado. É tendo sobre si o domínio próprio, aleluia, a fé, a mansidão, vencendo cada dia, aleluia, vencendo cada dia a sua própria carne, porque a lei que entrou no homem não foi no espírito, foi na sua carne. Por isso que toda vez você se pega cobiçando contra você mesmo, aleluia, pecando contra você mesmo, aleluia. E como Deus deu na oração à serva, o bem que você tanto quer, você não faz, mas o mal que você às vezes não premedita, quando você menos vê, você já cometeu. Oh, esta palavra, irmãos, essa palavra tem poder de sarar a tua alma, de expurgar de você esta lei de pecado e implantar em você a lei de vida e de paz. Quem está na comunhão para receber a lei da vida e da paz, tem condição de abrir a boca agora e dar glória a Deus. Receba o poder desta palavra, porque ela é vida e paz. E a morte e o pecado vai embora do teu caminho pela glória da tua boca e pela tua fé em Jesus Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, olha só o que ele diz: me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe o que aprendemos com isso? Aleluia. É só pela lei do Espírito de vida em Cristo que você consegue ser liberto. Receba hoje, em nome do Senhor Jesus, a lei do Espírito da vida. Porque enquanto você estiver escravizado pelo pecado, aleluia, seus olhos estarão fitos na terra. Todo homem que ele é dominado pela lei do pecado, sabe o que acontece com ele? É como uma folha seca. O vento bate nela, leva para onde quer. Deus não quer que você vá aonde você quer. Deus não quer que o vento te leve
para qualquer lugar, não. Deus quer os teus pés plantados com firmeza na graça. Deus não quer que você fique andando em cima de muro. Deus não quer que você tenha dúvida no teu coração. Será que essa graça é real? Será que esse evangelho realmente salva, liberta? Tira de mim essa lei de pecado, em nome de Jesus Cristo. A lei da vida, do Espírito vivificante, vai tomar conta do teu corpo e da tua alma. E você vai sair daqui na certeza de que você precisa ser liberto. Você precisa receber esta vida em Jesus Cristo, pois sem ela você já está morto. Por isso que a palavra fala: quem crer e for batizado será salvo. Aí ela fala: mas quem não crer já está condenado. Ou seja, é a lei do espírito da morte, é a lei do pecado, que querendo você ou não, já está em você, já está no teu corpo. Já é uma lei, aleluia, que te domina desde o ventre da tua mãe. Mas quando os teus olhos são abertos e você entrega o teu coração a Jesus Cristo, aleluia, esta lei é quebrada, esta cédula de pecado é rasgada e o Espírito da vida entra em você. E mesmo o teu corpo andando, não é mais o teu corpo que o domina, é a vida de Jesus que te diz: hoje você tem que ir, hoje você tem que ficar, a tua boca tem que glorificar, o teu joelho tem que se curvar, a palavra tem que te alimentar. Então, em nome de Jesus Nazareno, quem precisa do pão da palavra, vai abrindo a boca para dar glória. Aleluia, é pesado pregar o Evangelho, mas quem recebe o Evangelho é liberto do poder do pecado. Em nome de Jesus Nazareno, receba o poder de Jesus Cristo na tua alma. Aleluia. Porque os que são segundo a carne, inclina para as coisas da carne. Aleluia. Sempre a tua carne vai querer que você faça o que ela quer que você faça. Mas quem anda segundo o Espírito, inclina para as coisas do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, receba o poder de Deus para se inclinar para as coisas do Espírito. Mardoqueu não se inclinou para as coisas da carne. Veja o que Deus dá graça de falar. Amã, o príncipe da Pérsia, ia passando, e ali estava um verdadeiro adorador de Deus. E Amã achou que Mardoqueu ia se inclinar para as coisas da carne, ia se inclinar perante ele. Mas sabe o que ele fez? Não se curvou, não se inclinou. O rei Nabucodonosor queria que os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, se inclinassem para as coisas da carne. Fez uma estátua, aleluia, muito alta, de ouro, com a sua fisionomia, e achou que, por serem mancebos, inexperientes, eles iriam se inclinar para as coisas da carne. Mas sabe o que eles fizeram? Não se inclinou. Olhou para o homem mais poderoso da Mesopotâmia e disse para ele: nós não necessitamos de responder nada. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno e do fogo ardente e nos livrará da tua mão, ó rei. Sabe o que é isso? Não se inclinou para as coisas da carne, mas se inclinou perante as coisas de Deus. Igreja, no nome do Senhor Jesus, receba o poder para dizer não para o pecado. Receba o poder para dizer não para a cobiça, para a mentira, para a vaidade. E se o teu inimigo contou que você iria se inclinar, hoje é o dia da vergonha dele. Abre a tua boca e dá glória a Deus. Se curva diante desta palavra. Receba o dom de se curvar para o Espírito, e ele trará vida e luz para a tua alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É o que nós mais vemos hoje em dia.
Pessoas sem Cristo no seu coração aborrecem a terra, aborrecem o seu semelhante, e mais do que isso, pecam contra Deus. Mas você que tem o Espírito de Deus, caminha na luz desta palavra. Deus não vai deixar você passar vergonha. Deus não vai deixar você retroceder. Por mais que muitos apostem na tua queda, e por mais que até o hino da tua queda esteja sendo entoado na boca dos ébrios, abre a tua boca e dá glória a Deus, porque a mão de Deus vai te levantar por essa palavra. Não te chamei para cair, não te chamei para voltar, eu não estou preparando a tua terra para plantar em você uma semente que não vai frutificar. Abre a tua boca e dá glória a Deus, porque a minha semente vai te fazer ser um homem produtivo, uma mulher produtiva. Receba o poder de Deus e produza os frutos do Espírito na tua alma. Glória a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ter o Espírito de Deus em nós para Deus é contado como justiça. Glória a Deus. O mesmo Jesus, no dia do seu batismo, disse para João Batista, dizendo para ele, aleluia, João, deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça. E quando ele diz estas palavras, na figura de pomba, o Espírito do Senhor desce sobre ele, representando o Espírito vivificante, que para aqueles que cumprem a justiça de Deus, recebem o Espírito Santo. E os que recebem o Espírito Santo, na mesma hora, é num tique de segundo, é num milésimo, já se vê livre da lei do pecado. Sabe esta aflição que você vive, homem? Mulher, sabe esse medo que te oprime? Sabe esta falta de paz? Esse vazio que tem no teu coração? Aleluia. Num milésimo de segundo, eu arranco esta solidão, eu arranco esta ansiedade, eu arranco esta depressão. Aleluia. Sabe como? Se você crer em Jesus Cristo. Se você for liberto da lei que te oprime, então receba em nome de Jesus Cristo o poder do Espírito Santo para dissipar a lei do pecado que está no teu corpo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não na carne, para viver segundo a carne. Ou seja, a dívida que carregávamos, deixamos de carregar, porque não temos mais pacto com a carne. Tem muitos que têm pacto com a sua própria carne, endeusam os seus próprios corpos, servem a si mesmo, adoram a si mesmo. Mas saiba que o pacto que você tem e terá quando receber o Espírito de Cristo em ti, e a conversão ao Evangelho, não será com teu corpo, não será com nenhum tipo de imagem, de escultura, mas sim para o Deus invisível, para o Deus que criou o universo pelo seu poder. É o Deus que olha para o mar e diz para ele: tem uma multidão que precisa passar em seco no meio de ti, e ele cria um caminho em seco para aquele povo passar. É o Deus que olha para as muralhas de Jericó e diz para ela, mesmo estando fortalecida, aleluia, impenetrável, hoje é o dia que você vai cair, porque é o dia da aleluia, é o dia da possessão, que os meus filhos há de possuir a terra. Então receba o poder de Deus por esta palavra. Quem recebe Deus, recebe o poder de Deus. Quem recebe o Filho, recebe o poder do Filho. Aleluia. Os montes não mais te assombrarão, mas você terá o poder de, pela fé, dizer para eles: se precipitem para o meio dos mares, e toda a tua guerra, toda a tua aflição
pela tua fé e pelo poder de Deus, vai sair do teu caminho. Por um caminho vem, mas por 7 eles recebem ordem de ir embora da tua vida. Igreja, quem está na comunhão desta palavra, vamos abrir a nossa boca agora e dar glória na presença de Deus. Hoje é dia que eu transporto os montes da tua vida. No finalzinho aqui, Paulo exorta dizendo: porque não recebeste mais o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Querendo dizer para nós, não devemos mais nada para o mundo, não devemos mais nada para o pecado, porque o espírito que está em nós não nos permite mais ser escravizados. Não temos mais pacto com a carne, não temos mais parte com a mentira, com o adultério, com a fornicação. Se praticava, não se pratica mais. Se enganava, não engane mais, nem o teu próximo e nem a ti mesmo. Os maiores enganos que tem hoje não é nem, aleluia, de uns para com os outros, mas é de alguns consigo mesmo. Diz amar a Deus, mas aborrece o seu próximo. Mentiu e pecou. Glória a Deus. Mas não seja um crente de fachada. Não seja um convertido para encher os olhos de alguém. Não, seja convertido de verdade. Professe um Jesus na sua veracidade. Ele nunca mentiu para a humanidade, e a humanidade vive mentindo para ele. Mas receba o dom da verdade, o dom do caminho e o dom da vida. Porque disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em nome do Senhor Jesus, a morte está saindo do caminho de alguém agora por essa palavra. A vida está encontrando o endereço do teu coração. E como uma flecha lançada que não pode voltar, esta palavra acertou hoje o alvo da tua alma. E a vida vem na sua ponta. Na ponta da lança da palavra, da vida que você precisa. Está o espírito vivificante que a tua alma necessita. Então, em nome do Senhor Jesus, seja atingida a tua alma por esta palavra. E no último versículo: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Saiba que vai ter um vitupério. Você não vai servir a Deus de balde. Você não está aqui para ser enganado. Ah, vou me converter a Cristo, vou ser batizado, tudo vai ser mar de rosas na minha vida. Não. Vai ter um vitupério, o dia mau, aleluia. Mas a diferença do dia mau de hoje que você vive para o dia mau de quando você estiver em Cristo é que você vai ter Cristo com você. Aleluia. Se o dia mau sobrevier sobre você, da maneira que você está, da maneira que você se comporta, quando o dia mau vir, você vai se desesperar como Caim se desesperou. Pois o dia mau veio para Abel. Quando Caim tomou uma pedra e matou o seu irmão. Mas o dia mau para ele, aleluia, foi um dia de bem-aventurança, porque morreu, aleluia, fazendo a oferta de verdade de coração. Mas quando o dia mau veio para Caim, glória a Deus, fugitivo e vagabundo, andarás pela terra. Igreja, estou sentindo a glória de Deus para pregar essa palavra.
Quando o dia mau vir sobre você, ainda que coloquem a tua cabeça numa guilhotina para ser cortada, vai ser bem-aventurança para a tua alma. Mas se o dia mau vir, se a inveja vir, se a calúnia vir, se a perseguição vir, e você está em Cristo, você vai fazer como Paulo disse: se padecemos em Cristo, seremos com Ele glorificados também. Quem está na comunhão desta palavra, pode abrir a tua boca e dar glória a Deus. Sofra as aflições como bom soldado de Cristo, sem ter do que se envergonhar. Não se envergonha do teu glória, não se envergonha do véu que você usa, não envergonha da Bíblia que você carrega debaixo do braço. Sofra as aflições, mas saiba, como eu venci, recebe agora o dom de vencer pela minha palavra. Glória. Olha só como a lei do pecado termina quando se está em Cristo. Recebemos a fé, mansidão, domínio próprio, alegria, glória a Jesus. E contra estas coisas, como diz o mesmo Paulo, não há lei. Toda lei termina quando Cristo está no recinto. Receba Ele no recinto da tua alma. Saia daqui crendo e tendo certeza: Jesus está em mim, Jesus está no meu coração. Amém. E você vai ver que toda lei que te aprisionava, toda prisão que te prendia, a partir da tua obediência, nunca mais vai fazer parte da tua vida. É o conselho da palavra. Deus seja louvado. Amém. Vai o servo de Deus agradecer a Deus em comunhão. Agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém.